Opa, de volta aqui com o Morning Show para todo o Brasil pela Rede Jovem Pan para falar sobre um assunto que está preocupando muita gente. Vamos falar sobre esse tal coronavírus. O ministro da Saúde e outras autoridades sanitárias falaram sobre o primeiro caso de coronavírus no Brasil e apresentaram ontem, o plano de ação para conter o avanço da doença no país. O Antônio Maldonado, nosso repórter em Brasília, acompanhou a coletiva. Vamos ouvir então um resumo do que foi apresentado pelo ministro e pela equipe. O brasileiro que foi diagnosticado com o novo coronavírus no organismo ficará isolado em casa, na capital paulista, enquanto estiver apresentando os sintomas da infecção. A informação foi dada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, logo após a pasta confirmar a ocorrência do primeiro caso da doença no país. O homem de 61 anos esteve na Itália entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Ele desembarcou no Brasil no dia 21, começou a sentir os sintomas no dia 23 e teve a infecção confirmada horas após dar entrada no hospital nesta terça-feira. Como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, todas as pessoas que viajaram próximas ao paciente ou que estiveram com ele antes de os sintomas começarem a se manifestar terão o estado de saúde monitorado por pelo menos 14 dias. Ela é abordada, você esteve em tal lugar, assim, assado. A partir de agora, se você tiver qualquer sintoma, é dada orientação, fique em casa, entre em contato, direciona-se para a unidade de saúde, faça a coleta. Aí a gente organiza individualmente essas pessoas do contato. Desde que as primeiras suspeitas de infecção pelo coronavírus começaram a surgir no Brasil, o país passou do nível de alerta para o de perigo iminente. Agora, com a confirmação do caso, foi declarada emergência em saúde pública. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, há um planejamento para cada uma dessas etapas, inclusive para as que podem estar por vir. O fato é que é preciso aguardar para ter uma noção exata de como será o comportamento do vírus no bioma brasileiro. Segundo o ministro da Saúde, o Brasil está preparado para enfrentar um eventual aumento no número de casos. Luiz Henrique Mandetta afirma que os estados brasileiros também estão preparados. Ele garante que os insumos necessários para se lidar com casos do novo coronavírus, como máscaras e luvas, já estão sendo enviados para as unidades de saúde do país. O Brasil não é um país de concentração tão alta em idosos como são esses países europeus, e nós vamos atravessar, com certeza nós vamos passar por essa situação e aguardando, investindo em pesquisa, em ciência e em clareza de informação. O ministro deixou claro que não há possibilidade de se restringir tanto viagens de brasileiros ao exterior quanto a entrada de estrangeiros no país. Luiz Henrique Mandetta garantiu que quem foi para a rua pular carnaval não precisa se preocupar. A nossa preocupação sempre foi as pessoas saírem do Brasil, porque aqui as pessoas estão dentro de um bioma em equilíbrio. Já existe a comunicação e o volume de anticorpos próprios do nosso ecossistema. Se essa pessoa que foi para Itália, totalmente fora da faixa etária de carnaval, um homem de 60 anos. As autoridades deixaram claro que o fato de o Brasil ter um sistema único de saúde que trabalha de forma integrada com o sistema particular contribuiu para que o diagnóstico e a confirmação da infecção tenha saído tão rapidamente. De qualquer forma, é bom deixar claro que há pelo menos 20 outros casos suspeitos ainda em análise no país. Os números têm sido atualizados pelo Ministério da Saúde diariamente ao meio-dia. De Brasília, Antônio Maldonado. Bom, tá aí um resumo do que foi apresentado pelas autoridades e eles mostraram muitos gráficos, muitos números, que ninguém entendeu nada. Então a gente trouxe aqui Jean Gorenstein, infectologista. Tudo bem, doutor? Bom dia. Como vai todos amigos da Rádio Jovem Pan? Nós conversamos já faz algum tempo, foi no Jornal da Manhã, né? Eu estava no Jornal da Manhã, a gente falou sobre o coronavírus quando ainda estava começando a história lá na China. Depois, outras vezes, o senhor falou aqui na programação da Jovem Pan. Porque, enfim, fala-se muito sobre a necessidade de tranquilidade. As pessoas não precisam entrar em pânico. Até uma das lâminas lá da apresentação do Ministério era um comparativo entre o que mata mais e, sei lá, carro, etc, etc, etc. E no final lá o coronavírus com 2.700 mortes em 2019.
E aí a pergunta que fica é a seguinte: o que dá para dizer para as pessoas para a gente começar a nossa conversa tranquilizando todas elas em relação à letalidade dessa doença? E agora todo mundo preocupado. Milhares de pessoas na rua pulando o carnaval. Todo mundo lá aglomerado. Ninguém lavou a mão durante o desfile dos blocos e afins. Não tinha álcool gel por lá. Qual é o risco de aumento, né, dos casos a partir de então? Eu acho que a primeira grande questão, nós não temos o coronavírus Covid-19, que é esse vírus corona mutante, no nosso meio. Não está circulando, não, né, doutor? Não está circulando. O único caso que nós tivemos positivado está sendo mantido em isolamento em seu domicílio. Assim como as pessoas que estiveram em contato com ele estão sendo monitoradas, tanto no ponto de vista clínico, se tem ou não sintomas, e laboratorial através de testes sequenciados que vão dizer, nos próximos 14 dias, se também alguma pessoa contactante que estivesse nesse meio pudesse sim também estar Como que é infectado. esse monitoramento, doutor? Essas pessoas estão isoladas ou não? Então, a gente tem acompanhado pelas mídias essa informação. Parte da família é de um município próximo a São Paulo, Vinhedo, e a própria vigilância epidemiológica da região está acompanhando de forma sequenciada, ou seja, vai um agente todo paramentado, visita os familiares, como que vocês estão? Estão bem? Alguém está com sintoma? Não. Bem como a realização desses testes. É importante lembrar que quando a gente faz os testes para se saber se o indivíduo é portador de algum vírus, também o Covid-19, a gente precisa afastar outros vírus respiratórios. Porque hoje... Pode causar confusão, né, doutor? Exatamente, porque os sintomas são muito parecidos. Ele pode ser confundido, por exemplo, com a gripe comum, então, essa que a gente está acostumado a ver por aí. 82% dos casos são casos brandos, mostrando só dor de garganta, tosse, febre baixa, mas sem aquela repercussão sobre o estado geral. Quer dizer, o indivíduo doutor... se sente bem, e é isso a questão. Ele vai doutor. para a rua. E agora nem procura o médico, né? Nem procura o médico. Agora, eu tenho 20% que podem ter sintomas muito mais exuberantes, que além desses sintomas, dor no corpo, dor nas juntas e desconforto respiratório em decorrência da baixa. Pois é, Agora, doutor. doutor, Peraí, quanto tempo peraí, é de monitoração dessas pessoas? Todas as vezes mediante que a gente uma fala suspeita, de um isolamento, toda vez que a gente fala de isolamento, a gente avalia sempre as epidemias anteriores em relação ao coronavírus. Então, nós tivemos 2 vírus corona mutantes, que aconteceu em 2002, e o outro em 2012 e 2013. Então, o período de incubação entre o contato e o início dos sintomas, aproximadamente 14 dias. Isso pode ser muito mais encurtado, dependendo do contato que teve, 24 horas, 72 horas, mas por uma questão epidemiológica, ou seja, de proteção à comunidade, obrigatoriamente a gente então, faz... só para traduzir isso, significa que, uma vez manifestado o sintoma... Ou tido contato, com alguém, vocês contam ou retroativo ou projetando os 14 dias... Então, a gente vai sempre contar a partir do momento que este indivíduo, ou seja, os familiares entraram em contato com um caso diagnosticado. É a situação dos familiares desse senhor que teve o caso confirmado. A família também fica nessa quarentena aí, 15 dias. O que acaba acontecendo? Nós não temos vírus circulando no nosso meio. Dessa forma, a questão dos bloquinhos de carnaval, a minha preocupação são outros vírus respiratórios que esses sim estão circulando no nosso meio. Entendi. Então, desde vírus, o adenovírus, o rinovírus, que são vírus do resfriado comum, até o vírus da influenza A e B, que são os responsáveis pela gripe. Doutor, ontem eu vi uma reportagem de em que os entrevistados eram trocentas pessoas que regressavam de avião de Roma. Essas pessoas voltando ao Brasil vão poder trabalhar, levar uma vida normal? O que acontece é que todas as pessoas são consideradas suspeitas, ou seja, caso suspeito, são pessoas que têm manifestações respiratórias, sejam brandas ou mais importantes,
e tiveram histórias de viagens para locais em que houve sim uma circulação maior do vírus, do coronavírus mutante. Ou aquelas pessoas que desenvolvem sintomas e que estiveram em contato com algum paciente doente ou com esse histórico de viagem. Fora isso, não há necessidade das pessoas... eu cheguei agora de Roma, eu vou ficar 14 dias em casa em isolamento. É o caso do nosso produtor. Então, mas aí é um pretexto inadequado que eu já estou suspendendo essa ele vai ter que vir. Bom, vai ter que trabalhar. Viu, Arcon? Acabou a moleza. Mas o senhor falou aí que 80% das pessoas que contraem o vírus ficam bem. Há outros dados, o senhor me corrija se eu estiver errado. O grau de letalidade é 1% das pessoas que contraem. E o grau de letalidade é maior entre pessoas que já têm uma idade provecta, muito avançada, que já têm outros quadros de doenças. A própria influenza mata mais, por exemplo, nos Estados Unidos. O que o senhor atribui a essa celeuma enorme? Não existe um exagero descompensatório? Por exemplo, que a gente está com a economia, a bolsa cai, o fluxo econômico cai, ou seja, não existe uma celeuma muito grande que as pessoas possam ficar mais despreocupadas em relação a isso, sobretudo esses dados que são bastante otimistas? O que existe que é a Organização Mundial de Saúde entende que, por se tratar de um vírus novo, ele, quando chega numa determinada população, ele encontra essa população absolutamente vulnerável, sem defesa, sem anticorpos. Sim. Ou seja, a chance de eu ter um grande número de pessoas infectadas de uma forma muito rápida acaba sendo uma questão muito importante, uma questão de risco. E se nós imaginarmos que o percentual de mortes é de 2 a 4%, quer dizer, imagine tendo uma pandemia global, seria no mínimo antiético não existir uma prevenção essas medidas necessária de proteção. Agora, doutor, tem uma questão que vem sendo colocada por algumas autoridades. Se não me engano, o presidente dos Estados Unidos ontem em coletiva chegou a mencionar essa questão, também se somando a outros, que é o fato de o foco inicial ter sido a China e há uma desconfiança global sobre dados que vêm do governo chinês por uma série de razões que a gente já sabe. E aí algumas pessoas dizem o seguinte: pode ser que o número seja muito maior do que aquele que o governo chinês escolheu divulgar, daí a necessidade de fechamento de cidades, né, isolamento de pessoas dentro de casa em várias cidades, o que acabou desencadeando todos os efeitos na economia global, porque a China é a grande manufatura do mundo, então eles distribuem peças para o mundo todo, parou a indústria do mundo, começou a desacelerar em função disso. Existe esse risco, em se tratando de algo tão severo, com o olhar tão atento da Organização Mundial da Saúde, de a China ter omitido informações essenciais que poderiam ter evitado esse estado de coisas que nós estamos vivendo hoje? Se nós imaginarmos que esses 82% dos casos são casos brandos, muito possivelmente as pessoas não recorreram às unidades de saúde e talvez não tivessem sido notificadas. Então, assim é a gripe. Quantas pessoas tiveram em 2009 gripe e não foram para um hospital? Então, elas não fizeram parte da estatística. Então, é natural que este número deva ser muito maior. Mas a postura que a China tomou foi uma postura que só um país com o rigor do regime que poderia fazer com que 55 milhões de pessoas entrassem em quarentena. E isso foi a sorte do mundo. Talvez se nós tivéssemos começado em países latino-americanos, eu não tenho dúvida que nós já teríamos uma pandemia de uma forma muito rápida e precoce. Então, essa postura foi uma postura extremamente adequada. Mas nós sabíamos sim que nós teríamos uma segunda onda, que era exatamente essas cidades abrindo as suas fronteiras, as pessoas regressando para suas casas, para seus países e lá levando o vírus. Agora, a postura individual de cada país é fundamental. E a gente percebeu, na Europa, um dos países não fez a Itália a cartilha e não seguiu os paradigmas necessários de bloqueio. Só para você ter uma ideia, no início da semana, nós tínhamos 120 casos de pacientes diagnosticados. Ontem, nós tínhamos 412 casos. Hoje já são 574 casos. Quer dizer, isso multiplica-se de uma forma realmente assustadora. Então, é importante
E é isso que o nosso país já fez há mais de 2 semanas, quando ele coloca uma emergência de saúde pública, ele antecipa a necessidade de bloqueios para identificar os casos, exigir, sim, que haja o isolamento para essas pessoas. E mais do que isso, o isolamento não é simplesmente vai para casa e fica lá. Não, eu estou fazendo isolamento, mas você está recebendo um material, o EPI, o equipamento de proteção individual para você e para as pessoas no seu entorno. Tem pergunta, Paulinha? Tem pergunta aqui na internet do José Carlos Júnior, usou a nossa hashtag TBT Carnaval. Pessoas com histórico de problemas pulmonares, asma, bronquite, etc. Estão mais vulneráveis ao coronavírus? Há alguma relação entre as mortes ocorridas e a predisposição de pessoas com esse histórico? É interessante a gente observar que, em termos de mortalidade, quem foram as pessoas que tiveram mais mortalidade? São os idosos, pessoas acima de 75 anos em 80%, e pessoas que tiveram alguma comorbidade, que são doenças em associação. Então, ou problemas pulmonares, ou problemas cardíacos, ou diabetes. Então, esses indivíduos cursavam com um quadro muito mais grave. Nós não temos dados com relação a gestantes agora, mas nós já tivemos nas outras 2 epidemias aproximadamente 25% de gestantes, porque ela tem a sua imunidade fragilizada pela gestação e, com isso, um risco de desenvolver doença Pessoas que grave. bebem, pessoas que fumam, isso de alguma forma causa fragilidade Sem maior ao dúvida. vírus? Se você imaginar que o indivíduo que é tabagista, ele tem o que nós chamamos doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já tem enfisema. Imagine um enfisema, bronquite, e eu tenho um vírus causando inflamação. Quer dizer, a chance desse indivíduo não oxigenar de forma ideal, entrar em insuficiência respiratória, é muito grande. O indivíduo que é etilista, ele tem um outro problema. Ele pode não só ter a própria cirrose, mas ele geralmente tem associação desnutrição. Então, diminuição de proteína diminui respostas, defesas do organismo, os anticorpos, e aí também facilita uma doença muito mais agressiva. De volta aqui com o Morning Show, estamos falando sobre coronavírus, tirando as dúvidas da nossa audiência, a bancada aqui, todo mundo anotando dúvidas. O Arcon já pediu receitas para medicamentos, para proteção, já que ele voltou da Europa. Tá uma loucura. Hoje eu aqui. comi 8 laranjas de manhã. Só para garantir, né? Não adianta nada, né, doutor? Nada. Eu sou a favor da quarentena do Ricardo Arcon. Veio pra Itália, trouxe a peste, vai matar a Jovem Pan inteira. Eu acho que o Vini não é a favor dessa quarentena, mas não desconfio o motivo. É o seguinte, a gente deixou na volta, na saída do último bloco, a gente deixou aqui pingando uma pergunta da Paulinha Pois é. sobre a respeito das mães, né? E as crianças. Né? Porque Qual é a pergunta, em Paulinha? escola, a gente sabe como é, às vezes tem, enfim, gripes, tipos de gripe, pega a sala inteira de fato, né? Eles estão ali num lugar fechado, independente se é verão, enfim. Sim. E as mães já estão super preocupadas no grupo de mães, compartilhando histórias como, por exemplo, máscara, modos de prevenção. As próprias escolas já lançaram comunicados agora no começo das aulas para que crianças com febre ficassem em casa. É uma recomendação de sempre das escolas, não é nada de um excesso, mas sempre relembrando. Eles relembram com febre, com sintomas, fique em casa. E as crianças nessa história? Você falou das pessoas mais velhas, as pessoas que têm doenças aí ao mesmo tempo do que o coronavírus, mas e as crianças? Bom, em relação ao coronavírus, as crianças foram acometidas, mas diferente do que a gente vê nas outras viroses, nesses quadros respiratórios, a gente sempre se preocupava com os extremos de idade. Quer dizer, uma criancinha que ainda está desenvolvendo o seu sistema imunológico e o idoso, porque o idoso, além de ter doenças outras, pulmonares, cardíacas, diabetes, ele tem uma coisa que a gente chama imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema de defesa. Então, ele não responde bem às infecções. Então, as infecções tendem a ser muito mais intensas, os quadros virais tendem a ser muito mais agressivos, por isso a mortalidade Mas, doutor, acaba... o que o senhor chama de idoso? Idoso, a partir de que idade, Então, exatamente? o idoso, nós consideramos idoso, isso quem considera a Organização Mundial de Saúde, para os países em desenvolvimento, que se inclui o Brasil, pessoas acima de 60 anos. Sim. Para países desenvolvidos, acima de 65 anos. Sim. Mas é óbvio que à medida que essa idade ela progride,
claramente Agrava, a imunidade acaba agravando, por isso as doenças tendem a ser maiores. Mas diferente do que a gente imaginou, que crianças ainda desenvolvendo seu sistema imunológico, nós imaginávamos que elas estivessem elencadas nessa mortalidade. E não houve no mundo, seja a China, seja a Europa, seja os Estados Unidos ou o Canadá, nenhuma criança que felizmente... Isso tomando como base os dois casos em anos anteriores, a gente está falando dessa epidemia agora. Dessa agora. Então, sempre comparando com as outras que houveram mortalidade. Tá, então lá atrás teve caso com crianças. Tiveram 25% de gestantes nas outras. Aqui a gente não tem essa informação para gestantes. Mas, todas as vezes, agora trazendo isso para a nossa realidade, algumas escolas realmente têm trazido informações, olha, crianças que vieram da Europa, passaram suas férias na Europa, não venham durante 14 dias na escola. Isso, na verdade, não é uma prática correta, não é isso que é preconizado, seja pela Organização Mundial de Saúde, seja pelo Ministério da Saúde ou as secretarias estaduais de saúde, uma vez que para que eu possa me utilizar de isolamentos ou até mesmo prevenção com máscaras, eu preciso ter a presença de alguém com doença e com esse dado, como nós já falamos, epidemiológico, de ter viajado ou entrado em contato com alguém que lá esteve. Doutor, pergunta para a qual já achei várias respostas. Pacientes assintomáticos passam? Então, todas as vezes que a gente fala de pacientes assintomáticos para vírus respiratórios, nós sabemos que esses vírus eles se multiplicam na garganta, na orofaringe. Então, a chance de existir um contágio acaba existindo. Por quê? Especialmente para aqueles vírus que são por gotícula. Então, eu estou cuspindo, são os perdigotos, mas eu não tenho sintomas, então eu não tosso e não espirro. Então, a minha dissipação desse vírus é muito menor. Então, a chance de transmissão vão ser exatamente para pessoas muito mais próximas. Por isso, nós temos um risco de contaminação ou de infecção das pessoas no entorno de 2 a 3 pessoas. Então, cada paciente que estiver infectado, ele tem potencialmente a chance de infectar 2 a 3 pessoas, muito diferente do sarampo, que para cada pessoa eu tenho pelo menos 18 a 20 pessoas no seu entorno. Agora, não tem um medicamento que tenha sido desenvolvido tendo como alvo específico essa doença. O governo ontem falou que está reforçando o estoque, está fazendo compras da imunoglobulina. Ela é um medicamento, ela pode ser considerada um medicamento para este caso? Porque também não tem vacina, né? É isso mesmo. Como é que se trata? Não tem nem medicamento específico, não existe um antiviral. Por exemplo, quando a gente teve o H1N1, nós tínhamos o oseltamivir, que era o Tamiflu. E ele era ótimo, tanto para o paciente grave, bem como para as pessoas que eram os contactantes. Então eu tinha a condição de diminuir a chance de contaminação das pessoas também no entorno. Aqui eu não tenho essa possibilidade que nós chamamos terapêutica, eu não tenho uma medicação específica. Para aqueles pacientes que foram pacientes graves, com quadro clínico muito grave, que foram para unidades de terapia intensiva, precisaram daquilo que a gente chama de ventilação mecânica, ir para o tubinho mesmo para oxigenar melhor, eles de forma absolutamente heróica se utilizaram de várias frentes, desde medicações antirretrovirais que são usadas para a AIDS, 2 drogas, o ritonavir e o atazanavir, que sequer constava em bula qualquer orientação e informação sobre a possibilidade de utilização para outros vírus, bem como a imunoglobulina, a utilização também de algumas medicações que foram usadas no ebola. Era uma forma absolutamente heróica. Tipo, esse paciente vai morrer se eu não fizer nada, então vamos tentar? E eles tiveram um percentual de resposta. Mas, de toda forma, não é uma medicação específica. Doutor. Então, as medicações estão sendo, sim, testadas por vários países, a própria China testando, Estados Unidos e Austrália, assim como a própria vacina. Os chineses dizem já ter uma vacina, porém, existem etapas que as vacinas precisam ser. Testes, né? Que são os testes. Então, ela é segura, ela não é segura, ela tem efeitos colaterais, todo mundo pode tomar, quais são os riscos. E mais, ela é efetiva, ela é eficaz, ela produz anticorpo capaz de proteger? Diga, Vini.
Uma pergunta aqui só, mais como uma curiosidade. O senhor já viu outras vezes aqui no Morning Show também. E hoje, pela primeira vez que o senhor abriu a porta, eu vi uma cara assim, extasiado, né? Porque imagino que quando surge um vírus como esse, com tantas informações que são difundidas, o reforço da comunidade médica como um todo para disseminar, né, e para explicar todas as questões referentes a esse vírus acaba ainda sendo maior, né? Até com relação ao que as pessoas acabam falando e também com relação à imprensa, que às vezes não sabe muito bem como passar, o que falar, tem que chamar especialistas para elucidar melhor a população. Como é que a comunidade médica encara um trabalho como esse quando chega um novo vírus como o coronavírus? É fundamental essa parceria da mídia com a comunidade médica. Então a gente faz isso no leito, quando a gente orienta os nossos pacientes. Olha, quando você for para casa, não faz isso, não faça aquilo. Olha, o remédio é tal e tal hora. Então você já faz isso de uma forma isolada. Quando nós temos a possibilidade frente a uma crise, as pessoas elas têm dúvidas, elas têm medo, e com isso cabe sim a um profissional médico trazer essas informações. Então isso é obrigação. Nós do Emílio Ribas entendemos que isso é uma atividade extramuros e sempre nós estivemos linkados a todas as epidemias, então seja da gripe, ao risco de ebola, a própria AIDS, que foi o local em que albergou e recebeu os primeiros pacientes. Com campanhas importantíssimas contra a AIDS até hoje, né? Então isso é importante, eu acho que é a missão do médico. Então muitas vezes as pessoas acham que quando você vai numa rádio, uma televisão, você tem outros objetivos que não informar. Então é importantíssimo. Esse é um trabalho que os médicos têm por obrigação. Principalmente agora, né, doutor? Com essa história do WhatsApp. Tem até uma pergunta aqui, ó. Glilce Paz. Recebi um vídeo no WhatsApp dizendo que é bom tomar vitamina D, que é para evitar contágio. Isso procede. Tem muita coisa rolando no WhatsApp. Esse negócio de vídeo no WhatsApp tem sido um problema, viu? Pois é isso que eu queria. Por exemplo, questão de máscara, marcas de máscara que adiantam ou que não adiantam. Tempos de lavar a mão, que são os certos ou os errados. Quer dizer, estão vindo muitas informações aí que eu não sei se são informações ou desinformações. Pois é, eu acho que acaba sendo um desserviço, cria-se pânico nas pessoas e é por isso que, lógico, vocês me chamaram aqui. Eu acho que o mais importante, primeira questão, quais são as regras que a gente tem? Primeiro, nós não temos um coronavírus circulando no nosso meio. Existe risco de nós termos mais casos? Existe risco. Por quê? Nós vivemos com fronteiras abertas, as pessoas indo e vindo dos vários países, lotando aeroportos. Então, a chance disso acontecer é uma realidade. O que difere nós de outros países é que existe todo um sistema de contingenciamento já preparado no sentido de identificar esses pacientes suspeitos, bem como as pessoas no seu entorno, fazendo com que se diminua sobremaneira o risco de nós termos surtos e até mesmo epidemias, como, por exemplo, vem acontecendo hoje na Itália. Hoje os médicos sempre fazem um alerta, você faz muito esse alerta, sobre evitar a procura por pronto-socorro. Né? As pessoas, em qualquer pequeno sinal, correm para o pronto-socorro e muitas vezes acabam não tendo nada e contraem a doença lá, porque é onde os doentes estão, afinal. Mas o que definiria o momento certo de ir até o pronto-socorro, ou de procurar o médico, seja na clínica, seja no consultório, enfim? Porque as pessoas se sentem acuadas, elas têm medo, claro, e querem procurar ajuda. É muito importante nós definirmos, nesse momento, o que nós temos aqui são vírus respiratórios comuns, que já fazem parte do nosso meio de longa data e lógico, estão presentes com risco do transporte público, do risco dos ambientes mais fechados, porque isso é natural, sempre existiu. Reforço que nós não temos o Covid-19, o coronavírus mutante, no nosso meio. Então as pessoas têm que estar preocupadas com isso. Óbvio que se eu tenho sintomas respiratórios, de tosse, febre, que não melhora, mesmo com medicações sintomáticas que as pessoas venham fazendo por 24, 48 horas, devem sim procurar um serviço de saúde. Assim como aquelas pessoas que comecem a apresentar desconforto respiratório, dores no corpo, façam realmente a procura de um serviço de saúde, mas sugere-se, por uma questão de elegância social, das pessoas irem já municiadas com
máscaras cirúrgicas convencionais que são adquiridas em farmácias. Quer dizer, peça para alguém ir buscar e saia de casa assim, evitando espalhar vírus para outras pessoas. Porque a máscara tem uma questão interessante, que é o seguinte, né? E aí você vai explicar muito melhor do que eu, claro. Ela não é para proteger você de contrair a doença. É para quem tem a doença para não disseminar, não é isso? Disseminar para outras pessoas. E é importante, não adianta colocar a máscara deixando o nariz para fora, as narinas, que não funciona nada. Tem que tapar tudo, né, Tem que doutor? tapar tudo. E mais do que isso, não adianta usar uma máscara, essas máscaras convencionais, um dia inteiro, porque à medida que eu vou falando, Ela vai tossindo, ela vai contaminando. umedecendo e ela perde o seu papel de proteção. Então, a renovação dessas máscaras é frequente. Volto a dizer, nós não temos motivo nenhum para a utilização de máscaras, muito diferente do que nós vivenciamos em 2009, quando nós tivemos a pandemia de gripe suína, que seguramente você entrar num trem, num ônibus, a chance de você sair ali coroado com um vírus era absolutamente alta. Sim. Então, naquele momento, era uma condição muito diferente do que nós temos hoje. Doutor, vai ser adiantado aí a vacinação para gripe comum, né? Comum, não sei, é comum que fala, gripe comum? Sim. O que foi a proposta do Ministério, que para a segunda quinzena de março houvesse uma antecipação da vacina da gripe, uma vez que existe uma circulação não só na Europa e na Ásia de influenza, especialmente influenza B, e que ele é contemplado na vacina, assim como circulação no nosso meio. Perfeito. Exatamente de pessoas que vão para fora e trazem. Lembrando que a gripe, a gente acha que só tem gripe no inverno. Isso não é uma verdade. A gripe, ela é presente em todos os meses do ano. Mas a sua presença, a sua participação é mais intensificada em momentos em que as pessoas se confinam mais, que as temperaturas são mais baixas, e aí a circulação de janelas, né? As janelas ficam fechadas, o então ar a circula, chance de não renovação do ar acaba sendo muito menor. Doutor, e projeções para a vacina do coronavírus? A comunidade médica está trabalhando nisso? Pois Em que existem, tipo de perspectiva? como disse, já existe nos Estados Unidos já a identificação, porque o mais importante era ter o primer, que a gente chama, que é do vírus. Quem que é o vírus? E aí você criar um vírus, um fragmento viral ou um vírus vivo enfraquecido. Então, a gente não tem acesso aos trabalhos do que se é um vírus enfraquecido ou são fragmentos virais. E aí todos os testes vão demorar um tempo, então isso não vai ser algo que a gente vai conseguir nos próximos 2 ou 3 meses. Perfeito. Então, quero agradecer ao Dr. Jean Goenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas, por ter vindo aqui para esse tirar dúvidas sobre o coronavírus. Obrigado, doutor. Eu que quero agradecer e parabenizar sempre vocês da Rádio Jovem Pan pelo serviço de utilidade pública. E é isso, a você que mandou mensagens aí para a TEG, todo mundo que participou, né, Paulinha? Agradecer também, porque vocês ajudam a levantar os temas importantes. E se tem um vídeo que deve ser compartilhado, é este aqui do Morning Show com as informações médicas corretas a respeito do coronavírus. Não esses aí que ficam falando para a máscara 100% eficaz. Eu já vi de tudo, né, na internet. Tomar suco de não sei o que te protege do coronavírus. Esse é um viral bom. Isso é tudo roubado. Tem que procurar a informação certa com os profissionais como o Jean está aqui com a gente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, um abraço a todos.